Night of Chaos, capítulo 7. Cópia. Fernando estava com o rosto ardendo devido ao calor intenso e tentou se proteger, colocando os braços na frente de si. Então, isso é magia? Isso é absurdamente incrível e assustador. Apesar do medo, o jovem pálido também estava deslumbrado com o que as pessoas deste lugar chamavam de magia. Inicialmente, tendo pessoalmente experimentado o fenômeno daquelas luzes, já acreditava parcialmente nas palavras de Claude, mas vendo algo tão magnífico como isso, ficou espantado. As pessoas em volta estavam aterrorizadas com todo esse fogo próximo aos seus rostos. Com essa pequena demonstração, acredito que é o suficiente para provar minhas palavras. Este mundo não é a Terra. E vocês terão que aceitar esse fato. Calphas disse vagarosamente, enquanto abaixava os braços e o fogo lentamente sumia. Neste ponto, ninguém ousava desacreditar de suas palavras. Esse fenômeno era simplesmente impossível de ser manipulado com truques de mágica. Isso, somado à visão de tudo que eles viram até agora, como essa fortaleza gigantesca com incríveis edifícios, que eles chamavam de acampamento, os fizeram acreditar. Porém, o medo e a ansiedade tomou conta das pessoas. Este realmente era um mundo diferente? Quão absurdo isso parecia! Fernando também estava ansioso. Se este era um mundo diferente, então o que aconteceria com ele? E mais importante, e quanto a seus pais e seu irmão mais novo? Eles ajudaram tanto com seus estudos para que pudesse ter um bom futuro, e o mesmo queria retribuir proporcionando uma vida confortável para eles quando se formasse. Mas tudo era inútil se ele estivesse preso nesse lugar. Uma série de discussões irrompeu entre as pessoas, muitos lamentando sobre sua casa e família, outros assustados por estar neste lugar diferente. Eu sei que vocês estão com medo e receio, alguns de vocês provavelmente preocupados com suas famílias, mas isso não é necessário. Suas famílias ficaram bem, mesmo sem vocês, porque para eles, vocês realmente não foram embora, disse Calphas enquanto sorria levemente. O que o velho general disse surpreendeu as pessoas. O que exatamente ele quis dizer com isso? Anteriormente eu falei que vocês foram trazidos para esse mundo chamado Avalon, mas para ser mais exato, vocês foram copiados. O verdadeiro eu de vocês ainda vive pacificamente na Terra, completamente inconsciente de tudo sobre esse lugar. Na verdade, todos vocês não são nada além de cópias. Todos estavam chocados. Eles eram cópias de si mesmos? Muitos queriam desacreditar das palavras deles, mas devido à chocante demonstração há pouco, quem se atreveria? As chamas que o homem mostrou eram um fato incontestável. Você está mentindo. Eu me recordo perfeitamente de toda a minha vida, da minha mulher e do meu filho. Vocês querem me fazer acreditar que eu sou uma cópia e essas memórias não me pertencem? Absurdo! Foda-se com essas mentiras, velhote! Um homem, repentinamente, levantou e gritou com raiva em sua voz, claramente não convencido das palavras de Calphas. Muitas pessoas em torno dele pareciam concordar com a sua afirmação. Um dos guardas, que estava posicionado na lateral do anfiteatro, próximo ao palco, parecia descontente com a atitude do homem em relação ao general e estava prestes a tomar uma atitude, mas Calphas assinou com a sua mão indicando para parar seus passos. Percebendo isso, o guarda retornou ao seu posto. Me diga, qual é o seu nome? O general perguntou calmamente. Um leve sorriso no canto dos seus lábios. Claramente está esperando esse tipo de reação. Eu me chamo Frederic Mantevas, o homem respondeu. Muito bem, Frederic. Suba aqui. Eu vou lhe provar que estou lhe dizendo a verdade. O homem ficou um pouco hesitante, principalmente ao se recordar das chamas, mas acabou criando coragem e subiu ao palco. Ao chegar diante de Calphas, parou. Apenas fique parado por um momento. Após dizer isso, o general tocou seu ombro levemente e ficou em silêncio. Então fez alguns gestos com as mãos. O homem ficou um pouco irritado de ter de esperar, mas não falou nada. Após 2 minutos, algo misterioso apareceu acima de Calphas e Frederic, como uma miragem estivesse surgindo diante de seus olhos. Uma imensa imagem que lembrava uma daquelas projeções de filmes apareceu. No início, apenas vagas imagens podiam ser vistas, mas logo os contornos tomaram forma e figuras humanas podiam ser observadas na projeção. Uma dessas pessoas era o próprio Frederic. A visão disso surpreendeu a todos, mas o mais surpreso era o próprio homem. Não por vir a si mesmo, mas as outras pessoas com aquele que era igual a si próprio, pois era sua família. O outro Frederic estava sentado no sofá, junto a sua esposa e filho. Eles pareciam estar assistindo TV e conversando.
Estou usando a ligação que você tem com o seu verdadeiro eu para ver o que está fazendo em tempo real, Calfas disse. O homem chamado Frederic estava em choque com o que foi dito. Ele se lembrou que hoje realmente era o dia em que assistia filmes com sua família. Ao perceber esse fato, ficou desamparado. Ele realmente era uma mera cópia. As memórias que possuía não eram realmente dele? Esses pensamentos o enchiam de tristeza e pesar. Lágrimas começaram a cair de seus olhos, enquanto observava as imagens com muita dor. A emoção intensa fez suas pernas fraquejarem. De repente, caiu de joelhos no chão. E o seu choro podia ser ouvido. No momento em que ele caiu no chão, as mãos de Calfas deixou de tocar o seu ombro e a projeção subitamente desapareceu. Todo o ato foi visto pelas pessoas abaixo. Desde o momento que a projeção apareceu até o momento que Frederic caiu de joelhos chorando. Estava claro como o dia que aquela realmente era a família em sua casa, e que as palavras de Calfas foram provadas. Apesar de ser difícil citar algo tão surreal, as pessoas não tinham escolha. Rapidamente, um sentimento de angústia se espalhou pela multidão. Eles eram mero cópias de si mesmo? Muitos definitivamente não acreditaram. Vários choraram, outros estavam desiludidos, e alguns pareciam aceitar a situação calmamente. Fernando foi o último. Apesar da situação bizarra, não parecia ansioso ou com medo. Se o que o general Calfas disse é verdade, então este outro eu irá cuidar da minha família. Se for assim, não tenho nenhuma preocupação. Mesmo que eu não seja o verdadeiro Fernando, não me importo. Imagino que alguns estejam tendo crises de identidade. Mas não fiquem aflitos. Apesar de vocês serem cópias, você e seu verdadeiro eu ainda são um e o mesmo. Suas almas e suas mentes ainda são as mesmas. A prova disso é que se você morrer neste mundo, seu eu também morrerá. Da mesma forma, se ele morrer na Terra, você morrerá aqui em Avalon. Se vocês estão preocupados com sua família, então não fiquem depressivos ou acabarão morrendo. Não vou mentir para vocês. Esse mundo é muito perigoso e a taxa de mortalidade é alta. As pessoas ficaram surpresas com o que Calfas disse. Se morressem ali, eles também morreriam na Terra? Se fosse assim, absolutamente não poderiam se deixar ser mortos. O que seria de suas famílias se eles morressem? Aqueles que estavam banhados em tristeza e não se importavam se viviam ou morriam, de repente foram picados pelo medo. Até mesmo Frederic, que estava desiludido em um momento atrás, levantou a cabeça. Em seus olhos, a angústia substituiu a dor de um momento atrás. Fernando também estava chocado. O sentimento de despreocupação subitamente sumiu. Sua família precisava dele. Ele não poderia morrer aqui e arrastar o seu outro eu com ele. Antes que eu esqueça, gostaria de lembrá-los que todos aqui vêm de países do mundo inteiro. Ninguém sabe ao certo como conseguimos nos comunicar e entender um ao outro. As pessoas apenas conseguem, mesmo falando em idiomas diferentes. Quanto a isso, há diversas especulações, mas nenhuma informação é concreta. O importante é que, além de se adaptar a esse lugar, vocês terão que conviver com pessoas de diferentes nacionalidades e costumes. Isso explica muita coisa. Como aquela garota chamada Emily parecia falar português tão bem apesar de ser de outro país. Fernando ponderou em silêncio. Bem, tendo esclarecido suas dúvidas sobre como vocês chegaram a esse lugar, agora irei explicar algumas coisas sobre este mundo e sobre o que acontecerá com vocês a partir de agora. Quando Calfas falou isso, as pessoas que ainda estavam desnorteadas, com informações bombásticas uma atrás da outra, levantaram a cabeça para prestar atenção. Afinal, se eles já estavam nessa situação bizarra, tinham que enfrentar isso. Vocês provavelmente já viram o termo recruta. Todos que chegaram a Avalon são chamados assim. Isso porque esse mundo tem muitos conflitos e precisa de mão de obra constante. Vocês serão treinados como soldados básicos. Depois desse período, vocês terão que tomar algumas decisões. O general disse, parando por um momento e observando a reação dos que estavam abaixo. Alguns se assustaram, principalmente ao saberem sobre terem de se tornar soldados. Vocês podem escolher se alistar em uma legião, como a nossa Legião dos Leões Dourados, porém, não são necessariamente obrigados a se alistar conosco. Existem diversas legiões e todos são livres para escolher qualquer uma delas. Apenas tenham em mente que cada um tem seus termos de contratos diferentes. Outra opção é seguir profissões solos. Vocês podem escolher ser um mercenário, que recebe tarefas do exército, se juntar a associações de aventureiros, podem se tornar técnicos de matrizes, fabricantes de poções de elixires, ferreiros, comerciantes, entre outras várias profissões. Há diversos caminhos a seu dispor após se formarem aqui. Porém, vocês precisam se lembrar que após terminar seu treinamento, estarão por conta própria. Disse com uma expressão rigorosa.
o mais recomendável seria servir a uma legião, já que vocês receberão um bom salário, uma habitação e não terão problemas com necessidades básicas. Entretanto, é claro, essa escolha tem riscos, já que legiões constantemente estão em guerra. As pessoas estavam pensativas sobre as opções. Escolher uma profissão solo seria o mesmo que ter que se virar em um mundo estranho sozinho sem qualquer ajuda. Porém, se alistar em uma legião significava possivelmente ter que ir à guerra. Como a maioria deles vieram de lugares sem conflitos, do nada ter que participar de algo assim era simplesmente muito assustador. Tendo explicado tudo isso, vamos ao próximo passo. Agora vamos medir seus atributos. Com base nisso, em seu tempo de entrada no salão de recepção e alguns outros fatores, iremos definir as equipes. Cada equipe será constituída de 4 pessoas. A cada 5 equipes ou 20 pessoas, teremos um esquadrão. A cada 5 esquadrão ou 100 pessoas, se formará um pelotão. E por fim, com 5 pelotões ou 500 pessoas, teremos um batalhão. Geralmente, as missões e treinamentos serão feitos em equipes, esquadrões e pelotões. Essa é a organização básica das legiões. Depois que Calphas disse isso, Cloud, que estava no canto, assinou para os guardas. Logo, uma espécie de tabuleta de pedra com uma esfera incrustada no centro foi trazida ao palco. Vamos começar por você, já que está aqui, Calphas disse em direção a Frederick. Vá até a tabuleta e coloque sua mão sobre a esfera, o general disse de forma calma. Apesar de ainda estar um pouco absurdo com as imagens de sua família, Frederick obedeceu. Ao se levantar, foi até a tabuleta, colocando suas mãos sobre a esfera azul. Assim que o homem tocou o objeto, a pulseira em seu braço, junto à esfera, se iluminaram, e uma projeção apareceu acima. Nome: Frederick Montevas. Idade: 34 anos. Status: recruta. Nível 1. Atributos: Físico 7, Inteligência 6, Agilidade 5, Magia 1. Mana 10. Muito bom. Rapaz, nada mal. Deixe-me dar uma explicação simples a vocês. Os 3 primeiros atributos são algo que qualquer pessoa tem. Em um indivíduo comum, eles variam de 1 a 10, sendo 5 e 6 o padrão de uma pessoa média. Quanto ao atributo magia, ele só se manifesta em Avalon. Como vocês foram trazidos até aqui, acabaram por receber esse atributo. O normal para recrutas é ter apenas um. Seria incomum alguém que tenha mais do que isso. Logo, Cal fazia uma explicação básica sobre a projeção. O atributo físico representava as diversas condições do corpo, como vigor, musculatura, ossos, estado do corpo e afins. Inteligência representava sua velocidade de cognição, memória, foco e intelecto em geral. Graças à magia de análise, era possível avaliar tudo isso. A agilidade representava a velocidade que a pessoa conseguia atingir, sendo ela explosiva e contínua. Também media a capacidade reativa, flexibilidade e agilidade em geral do corpo. Magia é um atributo mais misterioso. Ela estava ligada à sua mana. Influenciava na quantidade, qualidade e controle, sendo um atributo extremamente difícil de elevar. A magia era utilizada em praticamente tudo nesse mundo. Também foi explicado que a cada 10 pontos de atributo eram equivalentes a um nível. O nível era utilizado para avaliar a habilidade geral de um indivíduo. As informações deste teste serão gravadas no nosso sistema para calcular as equipes. Porém, vocês podem, a qualquer momento, consultar seus status a partir das pulseiras que vocês receberam. Elas são acessórios mágicos. A magia é como se fosse a tecnologia deste mundo e é usada em quase tudo. As pulseiras também podem armazenar uma pequena quantidade de itens. As que vocês receberam têm cerca de 10 metros quadrados. Posteriormente, seus instrutores irão ensinar como usá-las. Muitos ficaram maravilhados ao olhar aos objetos em seus pulsos. Esta pulseira simplesmente era mágica? Eles poderiam ser usados para guardar coisas. Muitos pensamentos do tipo se passaram em suas cabeças. As pessoas foram uma a uma chamadas por seus nomes para serem avaliadas pela tabuleta. A maioria tinha atributos normais que variam entre 5 e 6, e um de atributo magia. Alguns poucos sortudos às vezes apareciam com 2 pontos. Eles ficaram imediatamente empolgados, já que o General Calphas foi bem claro sobre quão incrível era isso. Entretanto, essas pessoas eram poucas. De mais de 100 indivíduos avaliados, apenas 3 tiveram essa sorte. Também houve alguns que tinham físico e agilidades alto e estavam no nível 2. Porém, apenas pouco mais de 10 atingiram esse padrão. Fernando observava atentamente o processo, até que ouviu o nome familiar Emily Woods, a garota horrível de antes. Logo ela subiu ao palco e tocou na tabuleta. Nome: Emily Woods. Idade: 18 anos. Status: recruta. Nível: 2. Atributos: Físico 5, Inteligência 6, Agilidade 6, Magia 3, Mana 30. As pessoas ficaram imediatamente surpresas. Foi a primeira pessoa a aparecer com um atributo de Magia 3. Até mesmo Cloud, que estava chamando os nomes, ficou surpreso.
Muito bom, mocinha. Você certamente é um grande talento. Calphas sinceramente a elogiou. Emily também estava surpresa por ter uma avaliação tão boa. Com um sorriso de satisfação no seu rosto, desceu do palco. O processo de avaliação continuou. Enquanto isso, Fernando estava entediado. Ele não estava a fim de puxar conversa com os estranhos para matar o tempo e também estava farto de aguardar essa avaliação. Assim, enquanto estava pensando sobre o quão chato era isso, seu nome foi chamado. Fernando Nóbrega, suba ao palco, por favor, o administrador Claude disse. Vendo que era sua vez, se levantou. Várias pessoas próximas o olharam, enquanto o mesmo se dirigia ao palco. Ele estava levemente nervoso pelo fato de ter tantos olhares sobre si. Mas, já que havia decidido que iria superar esse tipo de medo, então continuou firme. Após subir as escadas, chegou ao palco. Cláudio acenou levemente com a cabeça em reconhecimento, e Fernando o cumprimentou de volta também com um aceno. O general Calphas estava sentado na cadeira central do palco. Como as pessoas já haviam se acostumado, não havia necessidade dele pessoalmente presidir o processo a todo momento. Ao olhar para a multidão abaixo do palco, Fernando se sentiu tenso. Suas pernas tremeram levemente. Para alguém que sempre foi tímido como ele, esse tipo de situação sempre foi um desafio. Entretanto, logo retomou a compostura e se dirigiu para a tabuleta. Em frente ao item, o jovem pálido observou a esfera azul. Então levantou a mão, colocando sobre e apertando firmemente. Nome, Fernando Nóbrega. Idade, 18 anos. Status, recruta. Nível 3. Atributos, físico 7, inteligência 10, agilidade 6, magia 7. Mana 70. Assim que os atributos apareceram na projeção da tabuleta, o silêncio reinou no ambiente. Todas as conversas e execuções subitamente pararam. Até mesmo Calphas, Claude, toda a gerência do salão de recepção e mesmo os guardas estavam em choque. Que tipo de atributos absurdos são esses? E é isso, chegamos ao fim de mais um capítulo. Muito obrigado, galerinha. Deixa o like, se inscreva e até a próxima.